Trabalhar é a nossa obrigação, até porque a cada dia aparece uma novidade sobre os motivos desta CPI. E havendo número regimental, declaro aberta a 5ª reunião da CPI da manipulação de jogos de futebol e apostas, criada ela pelo RQS 158/2024 para apurar, no prazo de 180 dias, fatos relacionados às denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro envolvendo jogadores, dirigentes, árbitros, auxiliares, empresas de apostas, ou seja, corruptores e corruptos do Senado que hajam provas. A presente reunião de hoje irrefutáveis se destina ao depoimento e a questionamentos respeitosos que serão feitos aos senhores que aceitaram de imediato o convite: Eduardo Gussen, que é o oficial de integridade da Confederação Brasileira de Futebol. Também o senhor Júlio Avelar, diretor de competições da Confederação Brasileira de Futebol. Informam ainda que também foi convidado o senhor Hélio Santos Menezes Júnior, diretor de governança e conformidade da CBF. Entretanto, esta presidência foi informada apenas hoje que ele não poderia comparecer em função de uma reunião da Assembleia Geral da Confederação Brasileira de Futebol. Sei que alguns senadores querem falar e não concordam com a sua ausência, mas devo transmitir que, educadamente, a assessoria da CBF aqui está presente, veio até mim, se justificou, confessando que foi um erro da assessoria, pois realmente ele tem este compromisso e ele quer vir em qualquer data que marcarmos, sem a necessidade de convocá-lo, como é o nosso direito e a minha frase: que venham por amor ou por dor. Em relação a esse assunto, conforme eu combinei com o próprio amigo e irmão senador Eduardo Girão, eu só peço a ele um instante em função deste assunto para confirmar remotamente, já está conosco bem antes das 3 horas da tarde, o relator, mais uma vez, de algo que todo o futebol brasileiro espera, aquilo que ele já fez aqui e foi prejudicado em uma outra CPI pelo posicionamento inadequado de um ex-senador da República, graças a Deus né? O senador Romário já está, eu aguardo o senador Carlos Portinho pelo seu compromisso, mas ele disse que estaria remotamente, e o senador Girão também já está. Então, senador Girão, eu vou dar a palavra ao senhor e depois pedir a compreensão dos dois convidados para algo muito importante que quero colocar até para a observação dos senhores e de todo o Brasil, que foi uma gravíssima declaração dada após o jogo Bahia 1, Grêmio 0, pelo técnico do Grêmio, Renato Gaúcho. E também uma informação que chegou 10 minutos atrás, que nos surpreende e nos faz interpretá-la aqui, que é a mesma empresa do CEO sócio do Botafogo do Rio, Joe Testor, a mesma empresa contratada por ele, acaba de trazer a público a sua opinião de que o segundo gol do Botafogo ontem contra o Flamengo foi ilegal. Irmão Romário, eu peço só rapidinho, eu não vou colocar tudo, mas vou colocar a parte principal para que o Brasil veja ou reveja a declaração grave do técnico Renato Gaúcho, do Grêmio, após o jogo Bahia 1, Grêmio 0, para análise de todos os senhores, de todas as senhoras e de todo o país, e a compreensão já obtida dos convidados, e depois dela eu já iniciarei as suas palavras e os seus direitos, e mais para frente comentaremos sobre essa declaração no telão de Renato Gaúcho, do Grêmio Porto Alegrense. E para que o time do banco, quero dizer, e para que ninguém mais fosse expulso. Porque, vamos lá, o senhor Jailson Macedo de Freitas, ele é o diretor de arbitragem da Federação Baiana. Ele estava onde ele não poderia estar, do lado do quarto árbitro. O quarto árbitro não viu nada. Quem viu foi ele, diz ele que viu o Diego falando uma coisa. Ele estava num local que nem poderia estar, e o Diego não falou absolutamente nada. Aí você quer que eu continue deixando meus jogadores aí para mais alguém ser expulso, ou eu mesmo ser expulso? Aí não dá. Primeiro tempo, o sorteio sofreu uma falta, o adversário quase quebrou ele. Ele mandou o jogo seguir, Bruno. O segundo tempo aconteceu a mesma coisa com o Franco. Ele mandou o jogo seguir. Aí eu pergunto, ele não tá vendo esse tipo de falta? A gente tá cobrando dele que os jogadores do Bahia toda hora tá fazendo cera. E ele tá apontando o relógio pra gente dizendo que vai descontar. Aí teve várias substituições no segundo tempo, fora a cera que o Bahia fez. Ele deu 6 minutos. Mas a gente tem que parar e pensar no futebol brasileiro até onde a CBF, até onde o CNM quer que o campeonato ande naturalmente. Ou será que a gente tem que procurar dar mais atenção pro presidente do Botafogo pelas entrevistas dele? Uma pessoa que é diretor de arbitragem da Federação Baiana, do lado do quarto árbitro. Ele que apontou e mandou expulsar o Diego, onde ele nem poderia estar. Não leve no rosto. O Diego mandou me fuder, tá? Quem? O Diego Costa mandou me fuder. Tá? Na bola. Eu já não mostrei nada disso, viu? Bem, aí está o resumo. E tanto o senador e relator Romário, como o senador Eduardo Girão, como aqui presente, o nosso exímio senador de Roraima, doutor Irã Gonçalves, o senador Portinho, que já estará conosco também remotamente, todos poderão comentar, caso queiram. Eu não quero discutir lances em função da minha visão, mas o que fica aqui como ponto de interrogação é se é, pelo menos, ético alguém que dirige a comissão de arbitragem estar ao lado do quarto árbitro durante uma partida de futebol? É a pergunta que eu deixo no ar. Vamos começar aqui com uma pergunta para o senhor Júlio Avelar.
O senhor John Textor, em depoimento a esta CPI, mencionou análise de vídeo feitas pela empresa Good Game, utilizando tecnologia da inteligência artificial para identificar suspeitas de manipulação de resultados. Por outro lado, temos a tecnologia do VAR, que é utilizada para analisar lances duvidosos sob o ponto de vista de regras do futebol. O senhor, como responsável pela operação de grandes competições esportivas, entende que o VAR também poderia auxiliar na identificação de suspeitas de manipulação? Como o senhor avalia essa situação, essas análises de vídeo com esse objetivo? Essa é a primeira pergunta que eu faço para o senhor Júlio Avelar. Obrigado, Vossa Excelência, pela pergunta. A CBF ela utiliza hoje a metodologia que é amplamente utilizada em todo o mundo, que são, na verdade, né, a metodologia de avaliação de desvio padrão em apostas. Né? Então, essa é a metodologia que a Sport Radar utiliza e que é referência mundial, adotada pela FIFA, pela Conmebol, pelas mais variadas entidades desportivas do mundo afora. Eu entendo que o uso da inteligência artificial como ferramenta, né, pode até ser uma metodologia a ser utilizada no futuro, mas eu desconheço, né, algum outro campeonato que utilize essa ferramenta, mas obviamente que se o VAR ou imagens do VAR, né, elas possam vir a ser utilizadas no futuro, né, como um recurso para analisar a possível manipulação de resultado, eu acho que isso daí o tempo vai dizer, mas eu desconheço também qualquer metodologia que use as imagens do VAR, né, com essa finalidade. Né. E de toda forma, obviamente, eu acho que a CBF está disposta a utilizar qualquer ferramenta que seja referência no mundo para o combate à manipulação de resultados. O que tiver disponível de melhor, com métricas aprovadas mundialmente por órgãos reconhecidos, a CBF não deixará de utilizar. Muito obrigado pela pergunta. Já que é ping-pong, né? Um de cada vez. No último sábado ocorreu um episódio do jogo entre Bahia e Grêmio, na Arena Fonte Nova, em que o time gaúcho, fato esse que o meu amigo, irmão, presidente da CPI, passou inclusive o vídeo aí. Renato Gaúcho alega que uma pessoa externa ao jogo teria influenciado o árbitro na expulsão do atleta do banco do Grêmio. Essa pessoa consta hoje na súmula como delegado da partida. O senhor, como diretor de competições, poderia explicar como se dá esse controle de quem fica à beira do campo? Como é feito esse credenciamento? Há a possibilidade de interferência externa de agentes não credenciados à beira do campo? Eu, Júlio Avelar, por favor. Obrigado, Vossa Excelência, pela pergunta. A pessoa em questão, ela estava trabalhando como delegado de partida. Ao que me consta, não houve qualquer interferência externa. Inclusive, a CBF recentemente até divulgou os áudios do VAR, né, onde mostra que o quarto árbitro, imediatamente após a ofensa verbal, ele comunica ao árbitro da partida o ocorrido. Né? Então, eu desconheço qualquer interferência externa relacionada a esse delegado de partida que estava dentro das suas atribuições normais, no posicionamento correto, devidamente credenciado para trabalhar à beira do campo. E, continuando a resposta da sua pergunta, é que o controle do credenciamento ele é feito em todas as partidas, né, pelas federações locais essas que trabalham como a CBF ou como braço da CBF na organização de qualquer partida de futebol no país. Mas é só uma curiosidade, senhor Júlio. Esse delegado do jogo, ele pode interferir na expulsão de algum jogador, assim como disse o Renato Gaúcho? De forma alguma. Se ele interferiu, ele pode fazer? De forma alguma, não há interferência externa, ele não pode interferir, e ao que me consta, não houve essa interferência. Ok, muito obrigado. E agora a última para o Dr. Eduardo Gussen, né? Sobre os relatórios de monitoramento produzidos pela empresa Sport Radar, entendemos que alguns são disponibilizados à CBF através de um contrato guarda-chuva com a FIFA e outros são relativos a um contrato direto da CBF com a Sport Radar. O senhor poderia esclarecer quais campeonatos são cobertos por qual contrato e se os relatórios produzidos têm grau de detalhamento diferente em caso de discrepância, porque a CBF não alinhou até hoje para que todas as partidas e campeonatos analisados tivessem o mesmo rigor de detalhamento? Senador Romário, existem diferentes graus de monitoramento e nós acompanhamos isso tudo, como eu disse anteriormente, vou fazer chegar às mãos de Vossa Excelência em tempo e hora, através de acordos de cooperação ainda, porque o nosso objetivo é ampliar esses acordos de cooperação, transformando em convênio com o Ministério da Justiça, com a Polícia Federal e com o Ministério Público, através do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Então, todos os órgãos que detêm atribuição de fiscalização vão estar integrados com o Ministério Público, com a Confederação Brasileira de Futebol, recebendo essas informações através do passaporte. E, nesse sentido, eu vou destacar aqui, ia falar anteriormente na minha fala, mas eu acho que é oportuno dizer que para nós do futebol brasileiro, para o futebol mundial, é muito importante aderir à Convenção de Macolan, que cria critérios efetivos para coibir práticas de manipulações de jogos. Eu acho, presidente Cajuru, que se nós sairmos dessa comissão de inquérito com alguns avanços, e talvez esse seja o principal avanço, será um grande passo para a moralização do futebol brasileiro. Nós nunca vamos poder dizer que não vai haver mais nenhuma situação de manipulação, mas nós estaremos inseridos num contexto mundial, e isso, para o futebol, para a cultura brasileira, é muito importante. Trará segurança e trará rigidez. Sem dúvida, é fundamental que a Convenção de Macolan, ela deve, imagino, vou ler com cuidado, mas imagino que deve trazer normas gerais a respeito do combate à integridade dos resultados esportivos e é de suma importância. Eu quero aqui fazer uma cronologia do que aconteceu na Europa em 2009, eu estava lá, voltando até do julgamento na Corte Arbitral do Esporte, quando estourou um dos maiores casos de manipulação de resultados, que envolveu, inclusive, o campeonato da UEFA. Né? A partir dali, todos os países interessados, suas confederações, buscaram assinar e formular protocolos para a preservação da integridade. A Polícia Federal, ou seu similar em cada um dos países, passa a ter um grupo tático especializado
né? Aqui, o Ministério Público é ele quem oferece as denúncias. Aliás, trabalhou muito bem no caso em Goiás, é bom que se diga. Não fosse o Ministério Público, talvez não teria sido revelado aquele caso, né? Com todas as punições que trouxeram. Mas é importante, a par de convenções internacionais, de acordos de cooperação com FIFA, com Unesco, tudo isso é muito importante. Mas a vida real aqui no nosso país tem andado numa velocidade, me parece, um pouco mais rápida, a partir da aprovação da Lei das Apostas e os 109 casos que traz a Sport Radar, o alerta a esses casos, e mais outros 3 ou 4 casos que trazem as denúncias do senhor John Paxton, né, são de suma importância e não poderiam nunca ser desprezados, porque quando a gente ataca o mensageiro, o sinal para fora é que estamos inibindo outras denúncias. Dito isso, faço as minhas perguntas de forma objetiva. Esse contrato de monitoramento, com quem foi firmado, qual o valor desses contratos? E eu tenho uma notícia para você do Rio de Janeiro, que a Federação de Futebol do Rio foi quem primeiro implementou um contrato junto à Sport Radar para o monitoramento. E a minha última pergunta em cima desse tema é a abrangência do contrato da Federação do Rio, aliás, a abrangência do contrato da CBF é a mesma abrangência, é o mesmo valor, é o contrato que tem mais ações, né, dentro de vários pacotes, né, porque é como um plano de saúde, você tem o ambulatorial e tem o de internação. Eu quero saber qual é o grau desse contrato e comparado, inclusive, com o contrato da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, que foi pioneira, diga-se, nesse tipo de monitoramento. Então, com quem são os contratos que a CBF tem, eu sei que serão reportados, quais os valores dele, né? Isso importa para a gente entender se é benéfico as apostas, porque o que está me parecendo é que a gente vai gastar mais dinheiro para monitorar do que tem a receber, e, por final, qual é o grau desse contrato feito com a Sport Radar, se está no mesmo patamar do contrato feito pela Federação, ou se as informações a que ele reporta a CBF são mais concisas, são menores, qual é a relação entre esses contratos. A segunda pergunta, né? Esse é o primeiro bloco. Meu segundo bloco de pergunta, eu gostaria de saber quais são os canais de denúncias que a CBF tem hoje. Eu sou um cidadão comum e tenho uma informação e quero fazer uma denúncia à CBF. Qual é o canal que foi implementado? Dentro desse mesmo segundo bloco de perguntas, que eu peço anotar, eu gostaria de saber se há acordo. Antes do início do campeonato, é lógico que eu sei, está lá no regulamento geral, foi muito bom colocar, né? Mas há um documento de compliance, de respeito à integridade, que seja firmado não só pela família futebol, atletas, árbitros, clubes, a própria CBF, mas também pelas casas de aposta? E a terceira pergunta é, dentro desses 109 jogos, por exemplo, que foram relatados, alertas pela Sport Radar, o que fazem as casas de aposta? Elas estão trabalhando em conjunto com a CBF? Elas são consultadas? Elas encaminham informes? Há um protocolo assinado com as casas de aposta? Ou esse protocolo ainda não se consumou? E, por fim, eu gostaria de saber, senhor Júlio Avelar, se ele soube das denúncias do Texo, se o senhor Texo o procurou para conversar a respeito dessas denúncias, se ele foi recebido e se a CBF tem interesse ou não nessas denúncias, ou se ela só trata das denúncias do Sport Radar. Isso tem a ver também com a minha pergunta sobre se há um canal de denúncias para que pessoas possam encaminhar denúncias no caso de ter conhecimento de indícios, não trato como prova, de indícios de manipulação. Para concluir, não é uma pergunta, apenas para que todos fiquem na mesma linha, inclusive quem nos assiste, quero deixar bem claro, há o erro para a manipulação. Há o erro para a manipulação que diz respeito a apostas. E há o erro para a manipulação que diz respeito a outras questões. Quero lembrar que antes da Lei das Apostas já houve casos de manipulação. A máfia do apito é um, eu trabalhei em 2, cuja prova é muito difícil, mas no meu sentimento que houve no STJD, mas a gente sabe que tanto o STJD quanto os advogados eles têm limitações, por isso que esses casos todos devem ser encaminhados ao Ministério Público. E, para aproveitar minha última pergunta, saber se a Procuradoria do STJD ela faz o acompanhamento, se ela tem algum acordo de cooperação para acompanhar o andamento desses casos reportados ao Ministério Público. Obrigado. Senhor Júlio Avelar. Alô? Primeiramente, acho que tem algumas perguntas que talvez o Gussen possa complementar, até porque são até mais da esfera dele, mas eu vou tentar responder todas aqui da melhor forma possível. Existe um contrato guarda-chuva da FIFA com FIFA e Conmebol, né, com o Sport Radar, contrato esse que contempla a CBF. Se não me falha a memória, esse contrato, ele obviamente não tem acesso ao contrato, a CBF não tem acesso, é um contrato exclusivamente dessas organizações com a Sport Radar, não tem como dividir mais de comentários. O contrato adicional da CBF, assinado no ano de 2022, eu não me recordo aqui o valor, mas acho que não há nenhum problema em dividir esse contrato, uma vez solicitado por essa CPI. Tá? Ao que me consta, esse contrato ele é vigente até o final desse ano, né, e obviamente a gente trabalha numa renovação desse contrato. Sobre o contrato que a Good Game tem com a Federação do Rio, eu desconheço, é um contrato direto entre as duas partes, eu não tenho como tecer qualquer comentário. Quais são os canais de denúncia? A Unidade de Integridade ela tem um e-mail, né, próprio, né, unidadeintegridade@cbf.com.br, né. Além disso, a CBF ela tem outros e-mails genéricos que podem ser, obviamente, acessados a qualquer momento, né, seja o e-mail de contato geral da CBF, também um outro, se alguém quiser fazer algum contato. Né. Se há algum documento de compliance com atletas e casas de aposta, não há um documento, mas como Vossa Excelência já antecipou na resposta, há um regulamento geral de competições.
e nele existem artigos específicos, né? Artigos esses que eu até transcrevi parte dele, o artigo 65, ele rege sobre o tema. Se eu não me falha a memória, o artigo 114 também, ele fala um pouco mais sobre a lei geral, né? E sobre apostas. Se as casas de apostas elas fazem, né, alguma coisa para contribuir quanto a isso, a nossa relação não é diretamente com as casas de apostas, que fique claro isso, a nossa relação são com os provedores que estão monitorando esse mercado de apostas, empresas essas que são referências mundialmente, no caso a Sport Radar, e através da FIFA ela também tem outros parceiros que podem detectar jogos suspeitos e nos informar, né? Alguns desses parceiros, eles são na verdade associações de casas de apostas que monitoram o mercado de apostas esportivas e relatam, né, qualquer inconsistência no mercado de apostas para que possa ser oferido pela CBF. Sobre a pergunta se o John Texton me procurou pessoalmente sobre esse caso de manipulação, né, avaliado pela Good Game, não me procurou diretamente, né, mas eu aproveito aqui para ressaltar que nós podemos até se perguntar para o Botafogo, eu sou a pessoa mais acessível do mundo, atendo a todos os clubes, atendo a todas as federações, né, a CBF está sempre aberta, né, a receber, né, qualquer filiado. E por último, quanto à Procuradoria do STJD, se ela acompanha, né, os casos junto ao Ministério Público, né, eu não sei informar, não sei dos procedimentos, obviamente, do STJD no acompanhamento desses casos junto ao Ministério Público. Eu passo a bola para o senhor Gussen, porque eu acho que ele pode complementar algumas questões aqui perguntadas. Obrigado. Fica à vontade, senhor José Eduardo Gussen. Bom, primeiro me dirigir ao senador Carlos Portinho, por quem eu tenho um grande respeito, uma grande admiração e acompanho a trajetória dele e nos representa muito bem no parlamento. Esse aspecto ligado ao registro feito, ao canal de denúncia e a tramitação dessas investigações, elas começam formalmente, como prevê inclusive o Código Penal, do Processo Penal Brasileiro, através de uma notícia-crime. Uma notícia-crime em que, no caso presente, o CEO da SAF Botafogo, ele formaliza os fatos às autoridades. E as autoridades, a partir dali, começam a adotar as medidas legais cabíveis. Aí alguém pode me perguntar, ele poderia anexar a essa notícia-crime um laudo, um estudo, algum documento que pudesse contribuir para essa apuração? Claro que poderia. Mas a decisão final da validade disso vai ser sempre das autoridades públicas. Nesse aspecto específico, o CEO do Botafogo, o noticiante, ele não é o dono da bola. Não é ele que conduz a forma com que essas investigações vão acontecer. São as autoridades públicas. E as autoridades públicas certamente vão analisar, inclusive, essas provas trazidas aos autos. Então, nesse sentido, que deixar isso aqui claro é muito importante. Até esse momento, nós ficamos muito num campo de reuniões, de pedidos de reuniões, de ilações, de colocações abstratas e não concretas. O que a CBF espera nesse sentido, e estará sempre de portas abertas, há um e-mail, inclusive, da Unidade de Integridade, que é integridade@cbf.com.br, disponível para todos. E, se alguma notícia grave chegar lá, imediatamente será encaminhada para o Ministério da Justiça e para a Polícia Federal. Alguma outra questão? Imediatamente. Só peço para acrescentar a CPI. Passa a seguir esse fluxo também, será um prazer. Obrigado. Como vem acontecendo hoje. Então, todas essas situações pretéritas seguiram esse protocolo. E, senador Portinho, como o senhor bem sabe, nos pilares do compliance, da prevenção, detecção e responsabilização, é exatamente isso que a Unidade de Integridade tem construído nesse momento. Visitamos a FIFA, visitamos várias confederações internacionais e, como disse aqui o Júlio Avelar antes, a Confederação Brasileira de Futebol hoje é uma das grandes referências mundiais no combate à manipulação. E as respostas que têm sido dadas, acho espetacular o resultado da Copinha, com nenhuma incidência. Ou seja, as práticas educacionais estão surtindo efeito. Às vezes nós só enxergamos problemas quando eles são gritantes aos nossos olhos. Quando não há nenhuma situação, nós não valorizamos tanto. E essa situação da Copinha, que é conduzida, diga-se de passagem, pela Federação Paulista de Futebol, é um resultado a ser comemorado. Muito obrigado. Senhor presidente, eu só queria fazer alguns registros em cima. Senador Portinho, o senhor tem o direito à réplica, evidente. Muito obrigado. Primeiro, deixar claro que a gente já identifica, e eu quero aqui fazer a licença, né, porque o Dr. Gussen e o departamento foram criados há menos de 4 meses, se eu não estou enganado. Mas é preciso correr quanto tempo? E me assustou o fato de que a Procuradoria do STJD não tem acordo de cooperação, não tem contrato, não tem relação alguma com as denúncias encaminhadas ao Ministério Público. Ou seja, recebe as denúncias, joga para o Ministério Público e aí no tempo de Deus, seja o que Deus quiser. Não pode, está errado. É preciso que a Procuradoria do STJD, porque é um órgão interno da CBF, isso foi estabelecido no caso do Dodô, lá perante o Corte Arbitral do Esporte, ela não é autônoma, como parece, nem independente, ela é um órgão interno da CBF, e se a CBF tem acordo de compliance, seja com a FIFA, com o Comebol, com quem quer que seja, não pode a Procuradoria do STJD ficar a reboque. Até porque a Procuradoria não tem os instrumentos, é óbvio que o Ministério Público e a Polícia Federal possuem, mas ela tem o maior interesse de que as investigações dos 139 jogos, por exemplo, que foram relatados, que tem alerta, sejam averiguadas, e ela tem que ter representatividade por algum acordo de cooperação junto à Polícia Federal e ao Ministério Público. Em segundo, com relação às denúncias do senhor John Textor, o que eu mais li
vi é que ele tentou, de todas as maneiras, encaminhar a CBF. Ele poderia mandar por esse e-mail? Poderia, mas eu quero lembrar que o John Textor é o Botafogo e o Botafogo é da família futebol. Se ele tem alguma denúncia, ele deveria ser recebido com o tapete vermelho, cafezinho, e mesmo que ele tivesse 100% errado, né, a CBF tinha que encaminhar e dar crédito a toda e qualquer denúncia, seja de quem for, porque senão a gente vai inibir que outras denúncias sejam encaminhadas. Eu digo isso, inclusive, porque eu que vi as provas, os indícios, como eu falei, do que trouxe o Textor, me chamou muita atenção. A gente tem linha de VAR alterada, de impedimento, linha torta, a gente tem um caso sério do que é visto pelo VAR e pelo árbitro, que está incongruente, e a gente vai se debruçar sobre isso, e a gente tem as questões de comportamento atípico de atleta, e nesse caso eu entendi, não é um comportamento individual, é de muitos atletas no mesmo lance, que deveriam sim ser levados a sério pela CBF, né, e ser encaminhado, recebido. E com relação ao e-mail, Gussen, muda o nome, pelo amor de Deus, façam esse apelo, façam uma campanha para que as pessoas denunciem e deem um e-mail, que seja um e-mail que a pessoa possa guardar. Eu até esqueci, cbf@integridade.com. Não, isso aí não é um canal, não é um saque, não é a maneira. Por favor, eu peço que dê atenção a isso. E com relação a uma questão que me preocupou. Sim, as casas de aposta não têm relação com o futebol. Por isso que as casas de aposta não contribuem. Por isso que as casas de aposta não encaminham para a CBF mais elementos, não correm atrás, porque elas também são vítimas, quero deixar claro, em 99% dos casos. Né? Mas como não tem relação com o futebol? Se ela vive do futebol, de outros esportes, mas principalmente do futebol. Então isso justifica a resposta justifica por que as casas de aposta não foram chamadas a assinar um documento de compliance. Inclusive a CBF é patrocinada por uma casa de aposta, gente. Né? Então está lá no RGC. O atleta não leu, o árbitro não leu, o arbitral, certamente a gente sabe como são os arbitrais, incluíram isso no RGC, está lá no RGC. Para a família futebol, talvez até serviço. Embora eu acho que quando o clube assina um compromisso antes do campeonato, ele se compromete ainda mais. Então que isso vai inibir, é lógico, né? Mas isso agrava certamente a sua culpa. E esse é um dos caminhos do compliance que ele tem que seguir. Agora, não ter um documento com os clubes e não ter um documento com as casas de aposta que estão aí faturando em cima do futebol e manchando o futebol muitas vezes por manipulação, não necessariamente de alguma casa de aposta específica, mas como é que não assina um documento de compliance, de um protocolo de troca de informações? Isso está lá na lei. Na lei a gente mandou dinheiro para a Polícia Federal. Por que a Polícia Federal não tem um grupo tático? Ela tem um delegado. E esse delegado tem o quê embaixo dele? E isso está formalizado como? Dentro do Estado. O Ministério Público. Ele tem um GAECO para isso? Tem que ter, gente. E a CBF, aí que tá, é muito bom ter um relacionamento com a Unesco, com a FIFA, com a Comer, dá grife, dá uma grife, né? Mas a prática, aqui, ó, o que acontece aqui dentro, infelizmente, meu querido amigo Gussen, é muito pouco tempo que eu sei que você tá aí, mas tem muita coisa para fazer, que só em 3 audiências dessa CPI a gente já identificou, no caso aqui, 4 ações imediatas, na minha fala, que devem ser feitas. Espero que receba de forma construtiva. Nós aqui não vamos fulanizar discussão nenhuma, o nosso interesse é o mesmo, é a preservação da integridade do esporte e as ferramentas e os mecanismos que a CBF e as federações devem criar para isso, porque qualquer mácula na integridade do esporte, azar do futebol. Muito obrigado. Bem, amigo senador Carlos Portinho, só rapidamente, por gentileza, aqui não como presidente, mas como jornalista esportivo que sou, com 50 anos de carreira, e ainda sou mais ou menos, diferente do senhor, que não é mais advogado, mas simplesmente foi o melhor advogado esportivo deste país. Só fico aqui a ter uma dúvida, posteriormente o senhor pode falar com mais tempo. O senhor considerou grave ou não a entrevista do técnico Renato Gaúcho após o jogo Bahia 1, Grêmio 0? Gravíssimo, toda interferência externa que possa macular o resultado de uma partida é fundamental que a gente vá a fundo. Mas só que, meu querido Cajuru, eu estou guardando esse assunto para quando a gente for ouvir e a gente puder entender melhor do VAR, porque a minha preocupação maior, seja com o VAR, seja com o árbitro de campo, são as interferências externas, já havia antecipado a Vossa Excelência. Que bom. Vou tentar ficar dentro dos 10 minutos, presidente, porque eu sou um apaixonado pelo futebol, um desportista desde criança, e Deus me deu a oportunidade, né, de ser presidente do Fortaleza em 2017. E eu estou muito assustado com o que está acontecendo com o futebol brasileiro, de lá para cá. Eu vejo uma degradação, e o grande advento que nós tivemos nesse período foi a aposta esportiva. Então, da mesma forma que cigarro, no meu modo de entender, olha que eu estou falando de um patrimônio do povo brasileiro, que é o futebol. Nós somos conhecidos como, no mundo inteiro, como o país de chuteiras. A nossa paixão nacional é o futebol. E eu estou falando com diretores da CBF, e nós vamos ouvir o presidente também, vamos ouvir também, hoje que não pôde estar conosco, é o doutor Hélio, mas eu temo, já disse no ano passado, e quero reafirmar, pelo amor ao futebol, eu temo que a CBF está ajudando a matar a galinha dos ovos de ouro nosso. Porque essa questão de aposta esportiva é incompatível com o futebol. Assim como o cigarro também. Não combina. Né? A gente vê que ela é uma autofagia, porque o próprio sócio torcedor vai ficar sem dinheiro para colocar no seu clube, para ajudar no seu clube com a mensalidade. A família vai pegar uma ojeriza em médio e longo espaço de tempo. Ojeriza porque vai ver um ente querido perder tudo. Né? Então vai ser azar do futebol, como diz o senador Carlos Portinho. É azar do futebol, está em tempo. Está em tempo de, efetivamente, como foi colocado aqui, além do e-mail de denúncias, clara, que tem que ficar na boca do povo, em vez de ter na placa do estádio, profetize, pedindo para a pessoa apostar o tempo todo ali, ninguém consegue mais assistir um jogo de futebol, coloca lá o canal de denúncias sobre o que está acontecendo. Eu percebi um tom, e eu vou fazer as perguntas, então, tanto para o doutor Júlio Avelar, como também para o doutor Eduardo, meu xará, eu vou fazer perguntas, mas eu percebi um tom com relação ao John Textor preocupante, quando foi falado que ele não é o dono da bola. A gente sabe que ele não é o dono da bola, mas a CBF precisa compreender que ele faz parte do espetáculo, o Botafogo faz parte do espetáculo. Então tem que ser ouvido, tem que ter, não pode isolar.
né? O depoimento que ele deu a essa CPI foi preocupante. O cara está ajudando o futebol brasileiro fazendo isso. Essa percepção precisa ter essa reflexão sobre o que está acontecendo. Para mim está muito claro que ele está querendo ajudar o futebol brasileiro nesse momento. Então, a questão de patrocínio da CBF de casa de aposta, como foi dito pelo Dr. Júlio Avelar, não tem relação direta? Como não tem relação direta se é patrocinador da CBF uma casa de aposta na Série A e outra casa de aposta na Série B? Olha só, isso não dá conflito de interesse, né? Então, eu acho muito importante essa reflexão para o bem do futebol a curto espaço de tempo. Eu vou direto aqui para o Dr. Júlio Avelar. Na sua função junto à CBF, o senhor é responsável por liderar o planejamento, a operação e a organização de todas as competições administradas pela entidade no futebol masculino, no futebol feminino e nas categorias de base. Então, levando-se em conta a sua competência em gerir essas disputas, eu pergunto, quais as ações desenvolvidas por sua diretoria junto aos clubes de futebol que participam das diversas divisões do futebol brasileiro nos seus âmbitos, masculino e feminino, na busca de sanar as manipulações de resultados, que só faz atentar contra o nosso principal esporte? 2. Sendo responsável pelas competições das categorias de base, sua diretoria desenvolve alguma política de conscientização junto aos atletas mais jovens, lá na tenridade, sobre os perigos que envolvem a corrupção no futebol? Aí vem a parte de educação, né? 3. Nessa sua interação com os mais diversos clubes brasileiros, dos maiores aos mais modestos, de todas as regiões do país, já lhe foram relatadas abordagens por parte de corruptores, atletas, diretores, comissões técnicas? Como é a relação com as federações estaduais quando o assunto é fraude em resultados? O senhor falou que a CBF tem contato com o Esporte Radar para análise de partida, contrato, na verdade, com a análise de partida das competições que ela organiza. Por que essa empresa foi a escolhida? Com qual frequência ela envia alertas de suspeita de manipulação de resultados? Ou seja, das 139 partidas em 2022 e das 110 em 2023, em quantas se comprovou fraude? Quais foram as punições impostas? Quais os critérios dessa empresa para apontar partidas suspeitas? Lembrando, Dr. Júlio Avelar, que o Brasil é o campeão mundial. Por mais que o seu setor esteja tomando medidas, o Brasil é o campeão mundial aí de denúncias e manipulações. Eu mostrei o mapa na última sessão. Para o Dr. Eduardo Gussen, oficial de integridade da CBF. O senhor, antes de ser oficial de integridade da CBF, foi procurador-geral de Justiça e presidente da Associação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Portanto, é um homem acostumado a promover e acompanhar investigações que tratam de atos de corrupção, fraudes e afins. Segundo o Esporte Radar, no Brasil, em 2022, 139 partidas de futebol estavam sob suspeita. E em 2023, 109. Entre elas, aquelas inclusas em todas as séries do Campeonato Brasileiro, ABCD, além de campeonatos regionais. Diante disso, eu pergunto, qual a sua visão diante do considerável número de partidas sob suspeita de manipulação de resultado nos anos de 2022 e 2023, repito, uma das maiores do mundo? Quais as ações práticas implantadas para a CBF no sentido de coibir essas fraudes? Como estão as interações com as federações estaduais nesse sentido? Como está a interação da CBF com essas entidades de segurança pública, Polícia Civil e de Fiscalização de Controle Estatal, MP, nas investigações das fraudes em resultados? Como se dá essa cooperação? Na Série A do Campeonato Brasileiro, tem patrocínio master de cada um das apostas esportivas, a Betano, como da Série B, né, a Betano na Série A, e na Série B, a Bet Nacional, a CBF. Na sua opinião, não haveria um grave conflito de interesses ao haver uma relação negocial da CBF com essas bets? Quanto essas casas de apostas estão pagando para a CBF? Essa minuta de contrato pode ser disponibilizada a esta CPI? Pelo mundo, outras ligas e confederações têm tomado decisões drásticas contra os efeitos nocivos da manipulação de resultados. Temos, por exemplo, a França, a Bélgica, a Espanha, o Reino Unido, que inclusive proibiu, em breve, aí, já de estampar nas camisas dos times a marca de casas de apostas. No Brasil, estamos caminhando no sentido contrário. Essa situação não estaria contribuindo para a perda da confiabilidade do futebol, ou a ambição, ela vai preponderar sobre a pureza do nosso futebol, sobre o objetivo que é unir? E para finalizar, senhor presidente, como o senhor vê, doutor Eduardo, a participação de atletas e árbitros nesse esquema de manipulação de resultados? Eu digo que é a minoria da minoria. Porque como eu fui presidente do clube, eu vi no olhar de cada um, na postura de cada jogador, de cada de goleiro, de comissão técnica, a integridade. Se um cara faz um gol e dedica a Deus ali, a Jesus, o cara faz a melhor defesa, dedica a Jesus, a gente percebe ali, eu digo isso porque convivi durante o ano de 2017 com ele, e vi muita integridade, e vi muita serenidade desses jogadores. Então, qual a visão do senhor sobre isso, e além daqueles que já foram punidos? Quantos e quais desses profissionais estão sendo investigados hoje pela CBF? Muito obrigado, senhor presidente. Dentro do tempo aí, não vou nem usar os 15 segundos que faltam. Gratidão. Alô, obrigado, Vossa Excelência. Senador Girão, Vossa Excelência, obrigado pelas perguntas. Eu vou tentar, obviamente, responder na melhor das minhas habilidades. Vamos lá. Quais atitudes foram tomadas pela minha diretoria ou políticas de conscientização? Bom, primeiro que qualquer caso suspeito, reportado, né, pela Esporte Radar ou por alguma outra empresa associada à FIFA, dentro do nosso contrato, né, ou do contrato da FIFA e da parceria com a CBF, obviamente, todos esses relatórios eles são encaminhados a federações, aos órgãos competentes, etc. Quanto à política de conscientização, gostaria de dividir com todos os senhores que nós realizamos ao longo desse ano, né, algumas palestras com técnicos e capitães, né, de pelo menos 4 divisões de futebol diferentes, primeira divisão, segunda, terceira, quarta, né, atingindo assim todas as camadas de níveis sociais, né, de atletas que têm remunerações maiores ou menores, né, e nós fizemos nessa oportunidade, que foi uma palestra não só técnica, para falar de aspectos de tabela, organização de calendário, a gente teve a oportunidade de ter uma palestra dessa unidade de integridade do futebol brasileiro, né, presidida pelo Dr. Gussen, onde dividimos uma série de
de questões relacionadas ao combate à manipulação, canais de denúncia, penalidades, etc., que eu tenho certeza que o Gussen pode falar um pouco mais quando for o momento dele. A interação com as federações, eu remeto a exatamente esse processo, né, que eu tive a oportunidade de dividir com todos vocês aqui, e agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Qualquer relatório, né, principalmente aqueles relatórios de competições estaduais, que são competência das federações estaduais, eles são divididos com as federações estaduais, e as federações estaduais, obviamente, elas tomam as suas diligências junto a órgãos específicos, que não somente aqueles que nós comunicamos, né? Então há uma relação bem próxima junto às federações estaduais na divisão dessas informações, desses relatórios, e obviamente a gente quer saber o que foi feito, né? Quer prestar suporte, né? Tudo isso a gente faz dessa maneira. Tá? Se eu já fui contactado por algum atleta ou diretor com algum caso, né, suspeito de manipulação de resultados, não, eu nunca fui contatado diretamente. Sobre por que a Sport Radar, ela é uma empresa hoje referência mundial, né, no monitoramento, né, de casos suspeitos de manipulação de resultados, não só no futebol, mas em uma série de outros esportes. Né? E quanto à assiduidade, né, de recebimento de alertas ou relatórios, a todo momento que há alguma mudança no desvio padrão de aposta em qualquer jogo, a Sport Radar imediatamente, nem que seja uma mensagem, esse jogo aqui está sendo monitorado, ela já avisa pra gente. E obviamente isso é seguido ou por um relatório ou por uma outra mensagem para desconsiderar isso, que acabou que não houve nenhuma suspeita nesse jogo. Mas o contato, ele é ao vivo e a todo momento, né, quando há alguma suspeita de manipulação. Quais são os critérios, né, para a celebração desse contrato? Eu não posso responder isso, eu não sei lhe dizer o que levou, quais foram os critérios, a métrica utilizada para, né, o aumento desse escopo de um contrato direto da CBF para com a Sport Radar, mas o que eu posso lhe afirmar é que a Sport Radar, ela é uma empresa referência mundial no provisionamento desses serviços. Então a CBF, ela foi atrás de quem é a melhor no mercado. E eu gostaria de ressaltar que a CBF, ela está aberta sim a qualquer outro tipo de metodologia ou empresa, né, que venha prover serviços, sejam eles complementares, né, ou adicionais, né, no combate à manipulação, e nós não mediremos esforços para a contratação de outros serviços dessa mesma natureza. Sobre o Brasil ser campeão de dados, né, de casos suspeitos de manipulação de resultado, sim, em números absolutos gerais, conforme o relatório da Sport Radar, no ano de 2023, nós ficamos com 109 jogos, mas eu acho importante dividir, né, com todos os senhores, que no Brasil há uma incidência maior de jogos em comparação a outros países. Então eu trago até, como por exemplo aqui, outras federações sul-americanas que tiveram números 3 vezes inferiores aos nossos reportados. O número de jogos é absolutamente inferior ao que é praticado aqui no Brasil. Ou seja, enquanto que no Brasil se monitora por conta da Sport Radar algo em torno de 9 mil jogos, esse número, ele é muito menor nesses outros países. Né? Porque, como o senhor bem disse, nós somos um país do futebol. Né? Mas eu acho que essa perspectiva, né, de número, ela é importante ser contextualizada, porque se joga mais futebol aqui no Brasil do que qualquer em outro lugar do mundo. Tá? Eu passo a palavra para o Dr. Gussen. Senador Eduardo Girão, mais uma vez uma satisfação dirigir minhas palavras a Vossa Excelência, deixando claro que quando eu fiz aqui o registro de que o CEO do Botafogo Futebol Clube não é o dono da bola, é na condução das investigações. Ele tem todo o direito de apresentar notícias crimes. Ele é o noticiante. E a função dele vai até uma etapa, ao procurar e formalizar nas instituições a notícia dele. A partir dali, a condução desses trabalhos será feita pelas autoridades públicas. A questão presente é que essas colocações, elas começaram por meio de adjetivações fortes, falando em corrupção, em manipulação e fraudes. Talvez tenham começado de trás para frente. Então, as autoridades, tenho certeza disso, aguardam ansiosamente por esse registro, que é a partir desse registro que as autoridades poderão identificar fatos, pessoas e provas. Há um capítulo no Código de Processo Penal que trata exclusivamente de provas. E não é A, B ou C que diz qual é a melhor prova. Não é A, B ou C que diz qual é a rainha das provas. Foi nesse sentido que eu quis dizer isso. A primeira etapa dele, ok, ele concluiu. Vamos para as etapas subsequentes. É isso que aguardamos todos ansiosamente. Se ele quiser ir à CBF para formalizar algo, vai ser recebido muito bem. Se ele quiser ir à CBF para conversar sem gravação, sem registro de fatos tão graves, nós consideramos prudente não recebê-lo dessa forma. Porque são fatos graves que sinalizam para crimes. E situações como essa têm que ser vistas com muito cuidado. Ele fala de dados e de uma nova forma de analisar o futebol. Isso talvez tenha criado até uma emulação muito grande no campeonato atual. Ele já começa de uma maneira estressada, vamos dizer assim. Mas nós estamos abertos para colaborar, para ouvir, para dialogar e contribuir para a rigidez e para um melhor ambiente do futebol brasileiro. Um registro que é importante fazer é que na portaria 15 de 2023 constou Unidade de Integridade da Confederação Brasileira de Futebol. Presidente, eu já tenho o compromisso do presidente Edinaldo que a próxima portaria vai sair Unidade de Integridade do Futebol Brasileiro. E eu aqui, sob compromisso, afirmo aos senhores que semestralmente vou apresentar
apresentar um relatório das iniciativas da unidade de integridade, porque tudo acontece de uma maneira muito rápida. Nos entrevistamos com autoridades mundiais, estamos aplicando imediatamente essas práticas. Repito, o Brasil, a CBF é líder, precisamos sim assinar a Convenção de Macolan, ela é o ponto de partida. Ali, presidente, está o passo a passo do combate à manipulação ao futebol. Para uma outra segunda pergunta, quanto ao senhor disse no tocante aos atletas e árbitros, eu comungo do senhor da mesma impressão. Fizemos palestras para eles, temos feito palestras recorrentes, alguma delas, acredite, acontece às sextas-feiras, às 8 horas da noite, e todos eles comparecem, debatem, dialogam técnicos, capitães, e um debate rico. Muito importante. É óbvio que essas questões atingem mais atletas de série C e D que percebem importâncias menores de salário. E a nossa preocupação é essa, de conscientizá-los também, de mostrar para eles que a prática desses crimes vai prejudicar, sob maneira, a carreira deles, dentro e fora do futebol. Repito, o diálogo tem sido muito bom. O passaporte é esse primeiro documento, repito, sigiloso, entre CBF e órgãos públicos, a partir da documentação que chega a nós das mais diversas fontes. Então é um meio de robustecer essa prova. Essa prova, para gerar uma investigação ou um processo, ela tem que ser muito consistente. Essa CPI da manipulação de resultados, ela é muito relevante para o esporte, para o futebol brasileiro. Mas ela veio numa temática meio que invertida. Falando de inteligência artificial, dados, temos que tomar cuidado também para ela não migrar de uma CPI da manipulação de resultados para uma CPI de manipulação de dados. Então essa questão da inteligência artificial, ela hoje atinge todas as instituições. Administrações públicas, digitais, são muito importantes. Câmera na lapela de policiais é muito importante. Mas será que só policial tem que andar com câmera? E os outros funcionários públicos que estão em departamentos, em seções tão sensíveis quanto os policiais? A legislação francesa, por exemplo, coíbe, eu sou contra, mas ela coíbe qualquer manipulação de dados, qualquer análise de dados. Então, assim, é um assunto muito maior, que transcende isso. Óbvio que, pelo perfil do senhor John Textor, que vem de um mercado tecnológico, ele tem uma visão diferente. Assistindo a fala dele aqui, eu achei uma sugestão dele muito interessante, o controle maior nos campos de futebol, dentro dos gramados, o número, a ampliação de câmeras para auxiliar o VAR, tornar o VAR menos subjetivo. Nós temos que ouvi-lo. Mas, nesse contexto, ele tem que apresentar provas, porque é um tipo penal também que trata da denunciação caluniosa. Então, às vezes, quem noticia acaba sendo investigado. Esse contexto todo que nós temos que olhar com esse olhar mais acurado, com esse cuidado. Mas todo respeito ao senhor John Textor e todo respeito a todos aqueles que nos queiram procurar para trazer fatos reais e concretos. Eu só não posso tomar um café com quem diz que há corrupção, que há manipulação, que há fraude. Acho que nesse contexto específico o assunto veio à tona de uma forma invertida. Perfeito. Então eu vou encerrar aqui apenas fazendo a colocação, tanto o doutor Avelar como o doutor Gussem falaram de palestras para jogadores profissionais. Eu perguntei sobre a base, o efeito pedagógico lá na origem, lá na fonte, né, que eu acho que precisa a gente ter essa percepção, né? Outra coisa também, a CBF e a Sport Radar fazem uma análise dos padrões de aposta juntamente com os lances de campo para lançar o alerta. É uma análise conjunta, né? Muita coisa não foi respondida com relação ao que eu perguntei. E a última aqui para o senhor Gussem, o senhor falou que a série C e D são as mais atingidas, né? Não é isso que nós estamos vendo. As partidas da série A e B estão cada vez mais em suspeita, né? Veja a operação da penalidade máxima, a operação intitulada penalidade máxima em Goiás. É um enorme sinal de alerta. E eu ratifico o que eu disse aqui, é uma percepção minha. Posso estar equivocado, mas eu vejo um tom da CBF, nesse momento, que poderia, como está todo mundo junto do futebol, querendo promover, né, a questão de uma maior integridade no futebol, desse espetáculo que o brasileiro ama, proteger a pureza do futebol, a essência dele. Eu acho que era importante tomar um cafezinho, sim. Isso não tem absolutamente nada a ver com a questão da investigação que possa ser feita. Inclusive nós estamos aqui numa CPI que pode mergulhar e vai mergulhar, aprofundar com os dados que a gente teve. Agora, eu acredito que isolar o mensageiro, como colocou o senador Portinho, e esse é o tom que me parece, eu acredito que isso não vai levar a lugar nenhum, não vai levar a gente conseguir juntos uma solução para o futebol brasileiro. A questão do conflito de interesses, dos patrocínios, a CBF, Série A e B, com casas de aposta, também não ficou esclarecida para mim a pergunta que eu fiz. Eu encerro por aqui, senhor presidente. Muita paz. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a essa casa, todos os diretores da CBF, e a gente espera, se não tiver resposta aqui, insistir mais à frente nessas questões. Muito obrigado. Senador, concordo com o senhor. Vamos, inclusive, reavaliar essa sugestão de Vossa Excelência. Estou entregando aqui às mãos do presidente dessa CPI vasto material. Me coloco à disposição para vir aqui em outras situações, prestar novos esclarecimentos, parabenizar mais uma vez a iniciativa dessa CPI. Eu tenho certeza que ela tem muito para contribuir com o desenvolvimento do futebol, com o desenvolvimento do desporto no Brasil. Parabéns a todos os senhores e fico sempre à disposição. Mas eu queria perguntar ao doutor Eduardo Gussem. A CBF, ela anunciou agora esse mês um contrato com a Betano, que é uma das maiores empresas bet do mundo, que tem como sede Malta, que não é um paraíso fiscal, mas tem uma legislação muito flexível em relação à retirada de dividendos pelos seus sócios, enfim. E eu queria saber de Vossa Excelência qual o critério adotado para firmar um contrato com um patrocinador, que é uma casa de apostas,
pelos próximos 3 anos, se não me engano, né, o contrato, vocês tinham um contrato de cerca de 50 milhões com a Açaí e assinaram esse contrato com a Betano. O senhor não acha que isso pode, dentro de todo esse contexto que você está falando muito de manipulação do futebol, isso dá mais margem? Veja bem, eu não estou dizendo que aqui tem qualquer tipo de... Isso não é uma ilação. Eu estou dizendo que aquilo que a gente viu aí naquela sessão secreta com o João Textor, tem algumas coisas que nos deixam preocupados. Eu acho que ali, quando eu saí da audiência, a imprensa me perguntou o que eu achei, eles, olha, são indícios. E indícios têm que ser, os indícios têm que ser esclarecidos, têm que ser investigados, com responsabilidade, até porque o futebol é um grande business, além disso, é o nosso maior patrimônio cultural, enfim, é uma paixão nacional. Então tem que ser visto com muito cuidado. Então, eu pediria ao senhor, que é o oficial de integridade, o que o senhor acha de a CBF fazer um contrato com uma empresa de aposta? Inclusive, ela tem uma sede num lugar que não é um paraíso fiscal, mas tem regras muito flexíveis para retirada de dividendos. E se o senhor tem algum conhecimento de alguma manipulação de resultado, algum indício de manipulação de resultado no Campeonato Brasileiro Série B, onde a casa de aposta já é também patrocinadora? E se sim, que tipo de punição houve? Eu queria, finalmente, dizer, presidente Caju, que, olha, ontem, no domingo, nós vimos acontecer o jogo Flamengo-Botafogo. Engraçado, aconteceu o contrário do que aconteceu no outro jogo. O outro jogo começou com uma falta clara de um atleta do Flamengo no atleta do Botafogo, que eu vi com muito cuidado esse lance. Aquele gol era um gol que deveria ser anulado. E agora no domingo aconteceu o inverso. O Diego Hernandes derrubou claramente o Fabrício Botafoguense. Mas a Good Games já inclusive colocou na imprensa que houve uma falta ali, não sei se vocês viram. Então eu acho que a posição do Texton não é uma posição de defender o Botafogo, de explicar aquela derrocada do Botafogo depois daquele jogo do Palmeiras. Mas eu acho que tem muitas coisas ali que nós vimos que merecem ser investigadas pela própria lisura do futebol, até para fortalecer a CBF. Né? Então eu acho que essa opinião do Texton, ele foi suspenso, eu acho que, eu não sei se até por conta de ele não falar português, eu acho que ele verbaliza mal, né? Mas eu acho que ele deve ser realmente ouvido, e naquilo que ele nos apresentou, existem algumas evidências de que aquilo precisa ser absolutamente investigado, para o bem da CBS, para o bem do futebol. Então, queria saber, em relação a esse contrato com a Betano, se vocês poderiam dizer o valor, porque o da Açaí era 50 milhões, se vocês poderiam dizer o valor, e se não há, na sua opinião, como oficial de integridade, algum tipo de conflito de interesse entre a gente fazer um contrato de publicidade e de divulgação com uma empresa de aposta, quando a gente está no meio desse furacão em relação a apostas esportivas. Não é que não, no mundo todo acontece isso. Então, eu queria que o senhor me colocasse qual é a posição da CBF em relação a isso. Senador Riran Gonçalves, agradeço a sua pergunta. Cumprimento também o senador Jacques Wagner, ministro, e dizer ao senhor o seguinte: primeiro que a unidade de integridade ela está voltada para outro aspecto nesse momento. Nas linhas dos pilares do compliance, da prevenção, da detecção e da responsabilização, nós estamos analisando diretamente o aspecto da manipulação de resultados. Como disse aqui o senador Carlos Portinho, é uma estrutura muito nova, muito recente, com um volume muito grande, e com o andar do campeonato vão surgindo novos aspectos que demandam muito da nossa atuação. Portanto, nós da unidade de integridade, em momento algum, nos debruçamos sobre esses aspectos do contrato. Tem estruturas próprias dentro da CBF que analisam isso. Na minha ótica, o que eu posso adiantar para o senhor é que hoje há uma legislação aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada. A CBF vem regulando esse tipo de atividade. Frequentemente, o noticiário já comunica algumas novas práticas de adequação e autorregulação. Então, agora compete às autoridades governamentais e à própria CBF aderindo a isso, dar uma nova forma a uma situação nova, com a qual nós não convivíamos anos atrás. Então, como o senhor bem disse, as bets hoje passaram a dominar o futebol mundial. É uma realidade. Talvez seja uma realidade irreversível. Não cabe aqui a mim fazer um juízo de valor, e jamais farei, ainda mais a partir de uma lei aprovada e sancionada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República. Então, vamos ter que redobrar os cuidados para conviver com essa nova realidade. A segunda pergunta foi... Eu queria saber sobre, porque como a questão do contrato não é uma questão que diz respeito ao seu departamento, você certamente não vai saber me informar a respeito do valor desse contrato. Não tenho ideia. Mas eu vou aproveitar para fazer minha réplica. Mas deve ser superior ao anterior, não? Deve ser. Porque eu assisti aquele trabalho que foi feito aí pela Good Games, e realmente tem algumas coisas que nos causam muita preocupação. E essa comissão foi muito prudente, inclusive, de não divulgar aquilo que a gente assistiu. A gente assistiu, eu acho que cerca de 2 horas, hein, presidente? Mas 2 horas. É um material muito robusto, né? Que deve ser, que aliás, eu até falei, doutor Gussin, que se os jogadores verem aquele trabalho que foi feito, os jogadores vão pensar 2, 3, 4 vezes para não facilitar ou tomar alguma iniciativa de fraudar uma partida de futebol, porque essas plataformas, elas têm condição de muito claramente revelar indícios de manipulação, de comportamento inadequado. Então eu acho que isso aí a gente poderia inclusive aproveitar para mostrar para os jogadores da série C e D, mostrar que realmente às vezes eventualmente o crime não compensa. Então também faria aqui uma sugestão, como já falou o nosso querido Portinho,
que eu acho que o Texton devia ser ouvido. Não, eu acredito que realmente, no decorrer desse processo todo, ele vai ter uma oportunidade de conversar com a CBF, até porque ele faz um trabalho que é meritório no Botafogo. O Botafogo está absolutamente falido e hoje é um time extremamente competitivo por conta da disponibilidade dele de investir no nosso time, enfim. Eu acho que ele deve ser ouvido com respeito. E eu acredito que realmente o que ele colocou é mais uma questão de... Eu acho que ninguém esperava aquele desastre acontecesse no Botafogo no final do ano. Imagina alguém que investiu um recurso extremamente importante no Botafogo, ver o clube se desfazer no final do campeonato. Eu acho que ali deve-se considerar esse comportamento, essa decepção do Texton e também o fato de não falar português. Eu acredito que, aliás, ele até ele respondeu uma pergunta assim, aqui ele disse, olha, eu nunca vi uma pergunta tão idiota pro nosso... Estúpida. Eu acho que ele não... Mas ele tentou, acho até que ele tentou esclarecer. Eu acho que isso gera um mal-estar, né? Então, eu acredito que é bom a gente ver aquele trabalho que foi feito, que eu acho um trabalho que eu acho que é sério. Não explica a questão do Botafogo, são coisas que aconteceram no campeonato de uma maneira geral e que acho que precisamos realmente aprofundar para dar cada vez mais credibilidade ao futebol e à CBF. Então, quero agradecer a presença de vocês e ao nosso presidente pela maneira cordial e inteligente como conduz aqui a nossa comissão. Presidente, muito obrigado, e Romário e os senadores que nos acompanham remotamente. Senador Irã, só para dizer que as portas da CBF estão sempre abertas, contanto que haja uma objetividade da formalização da situação e não uma mera conversa, porque os fatos imputados são muito graves e atendem terceiras pessoas. Essa é a nossa preocupação. Em qualquer outro aspecto, vamos debater coisas futuras e tudo, mas a partir daí já houve um comparecimento à CPI, já houve um comparecimento a unidades policiais, já houve um comparecimento ao STJD. O que nós esperamos de um noticiante são documentos que formalizam para que nós possamos delimitar o objeto da investigação e, mais importante ainda, individualizar condutas para imputar fatos que possam ser considerados criminosos. É esse o nível de insegurança que enfrentamos no momento. Muito obrigado, doutor. Sabendo da lisura de Edinaldo, se fosse ele, eu chamaria urgentemente, não é convocação, chamaria o senhor Joe Testor e pediria a ele o mesmo material que o senhor apresentou aos membros da CPI, especialmente as imagens. Porque além das imagens, o outro foi aquele áudio que ouvimos que envolve um jogo da Série C do Campeonato Carioca, e aí no caso a responsabilidade não é da CBF, é da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, correto? Não foi jogo do Campeonato Brasileiro, conforme estabeleceu-se aquela dúvida na época, de que jogo ele estava falando. Porque as imagens que ele mostra, aí eu sem visão ficava perguntando ao Irã, ao Portinho, o que vocês estão vendo? Cajuru, tem uma edição aqui do VAR, Cajuru. Tem uma imagem aqui contraditória, Cajuru. Aí tem uma outra que fala, que eu vou até revelar, de um jogador que entra na área, um jogo da Série A. O atacante entra na área, o zagueiro que estava lado a lado com ele, de repente ele se afasta, vai se afastando. Exemplo, trânsito livre, por favor, entre com bola e tudo. Uma imagem daquela, no mínimo, é questionável. E as outras que vimos. Porque eu penso que se o presidente Edinaldo, os senhores, assistirem essas imagens, juntamente com a comissão de arbitragem, que é, ao contrário do Edinaldo, quem eu não deposito confiança, é a minha opinião, como parlamentar e como jornalista, ele não deveria ser o chefe da comissão de arbitragem, o CNM, para mim ele já tinha que ser demitido, já tinha que ter sido demitido, é o que eu penso, mas respeito a opinião de todos. Então eu acho que a gente daria já um pontapé fortíssimo, se ele pudesse, se ele concordasse, Testor, em conversar esta semana e tudo que apresentou a nós, apresente à CBF, porque eu tenho certeza que o presidente Edinaldo vendo, ele tomaria providências. Ele chamaria a arbitragem e mostraria, olha aqui, ó. Porque não tem nenhum senador irresponsável aqui não, gente. Essa CPI não foi acusada, como na Câmara, de achar que não. E ela não vai terminar em pizza, não. E nem no 0-0, não. Ela vai terminar com goleada, com gols. Aqui não tem ninguém que está brincando. Eu não vou jogar meus 50 anos de carreira no lixo. E nenhum senador aqui vai jogar sua credibilidade no mesmo local. Então, eu penso que essa é uma forma de agilizarmos isso, senhor Russen, senhor Júlio Avelar, satisfeito que estou com as posições de vocês, com a clareza de vocês, com as respostas rigorosamente da forma mais objetiva, porém... sem nenhum compromisso com a mentira e, pelo contrário, com a verdade. Aceita essa minha sugestão, convença o presidente Edinaldo para ele chamar para uma conversa na CBF o senhor. Eu não enxergo, desculpa. Eu só tenho 3%. Quem vai salvar a minha visão está aqui na minha frente, amanhã em cirurgia. Se recebermos, já adianto que vamos encaminhar imediatamente para a Polícia Federal e para o Ministério Público, que é o nosso protocolo. Todos os áudios não, todas as imagens. Áudio só tem... todos os órgãos, no caso da CPI também. Perfeito. Qualquer relatório que a gente receba, seja ele de qualquer natureza, nós imediatamente estaremos dando seguimento aos órgãos competentes de acordo com o protocolo estabelecido pela CBF. Perfeito. Bom, olha, eu queria a atenção dos senhores, e ela serve para qualquer um de vocês, com as últimas perguntas que temos, tanto eu como o senador Chico Rodrigues, remotamente, são perguntas objetivas e não longas, mas essa aqui eu peço atenção. Uma das críticas corriqueiras quanto à arbitragem nos campeonatos organizados pela CBF refere-se ao fato de que os delegados de arbitragem são sempre representantes das federações locais. Segundo declarações de ex-árbitros, a atuação desses delegados locais é algumas vezes fator de constrangimento para os juízes que vêm de outras unidades da federação. Em 14 de fevereiro de 2019, em um artigo para o Globo Esporte, assim se manifestou Sandro Meira Ricci. A CBF precisa exercer sua prerrogativa de indicar os delegados para as partidas de suas competições e retirar esse poder dos presidentes das federações, que são os chefes dos delegados no dia a dia. Ou seja, não precisa muito esforço para entender que existe uma situação clara de conflito de interesse. Creio que essa pergunta é importante e espero ficar satisfeito com a resposta dos senhores.
Se eu compreendi bem a pergunta, ela está se referindo a delegado de arbitragem local em partidas da CBF. Exemplo, Bahia 1, Grêmio 0, neste final de semana, que causou a entrevista do técnico Renato Gaúcho. Perfeito. Há uma diferença na terminologia, talvez. A capacidade com que a pessoa em questão do Bahia e Grêmio estava trabalhando nesse jogo era como delegado de partida. Ele era o delegado da partida e não um delegado da arbitragem. E isso aí, segundo, obviamente, o nosso regulamento, o delegado da partida ele pode ser indicado, obviamente, pela federação local. Avelar, me perdoe, nesse caso, ele é coordenador da comissão de arbitragem da Federação Baiana de Futebol. Me desculpe, com a minha experiência. É constrangedor. Ao lado de um quarto árbitro, para mim, tinha que ter um outro árbitro experiente, um ex-árbitro, ninguém ligado à federação. Perfeito. Minha opinião. Vossa Excelência, o trabalho dessa pessoa em questão não era auxiliar o quarto árbitro em termos da arbitragem. Ele estava trabalhando como delegado da partida, na organização da partida. Não há qualquer interferência por parte desta pessoa, interferência externa nas decisões do árbitro ali em questão. Sobre o ponto que você falou de ter um delegado de arbitragem, eu acho que essa é uma pergunta um pouco mais apropriada para a comissão de arbitragem para responder. O duro é o CNM respondendo. Ainda mais a mim agora, depois das críticas que eu fiz. Mas eu insisto, caso o senhor José Eduardo queira responder, pode responder, que a gente aqui não pode chegar e acusar o técnico Renato Gaúcho de mentiroso. Porque ele estava ao lado do jogador Diego Costa no banco. E ele garantiu que o Diego Costa não xingou o quarto árbitro. Então, a gente não tem essa imagem. E não temos nem esse áudio, perfeito? Então, eu não posso ser responsável de chegar aqui, porque eu conheço pessoalmente o Renato Gaúcho desde 1984. O tenho como amigo pessoal. E jamais como um sujeito que mente. Pelo contrário, ele às vezes fala até demais. Ele é meio estilo Cajuru. Ele é meio bocudo, né? Só a diferença é que ele não toma processo, né? Talvez seja mais equilibrado do que eu. Hoje eu estou mais equilibrado, graças a Deus. Mas eu não posso dizer que ele mentiu. Então aí cabe esse questionamento e uma reflexão do presidente da CBF. Para que colocar alguém da federação como um quarto árbitro, ao lado de um quarto árbitro, que segundo esse ex-árbitro aqui, esses, acham que é um fator de constrangimento. O senhor não concorda, você? Concordo, Excelência. E concordo também com as falas do próprio senhor John Textor, quando ele diz que os elementos de controle dentro de campo e os elementos de controle sobre o VAR podem ser reforçados. Então nós temos que ter essa sensibilidade de dialogar e ouvir sugestões positivas que ele apresenta, inclusive dentro da expertise que ele tem em tecnologia. Essa foi uma coisa que ele já adiantou, inclusive antes desse episódio de domingo. Então a possibilidade de redobrarmos os cuidados de controle dentro do espaço de campo é fundamental para evitar a ocorrência novamente de situações como essa. Presta atenção aqui em algo grave, se vocês concordam ou não também. Antes do jogo Bahia e Grêmio, tem a súmula. Na súmula, o senhor Jailson se apresenta como assessor. Após o jogo, essa mesma súmula o apresenta não mais como assessor. Não é estranho, não? A súmula foi alterada. Se de fato isso for verdade, isso é 100% verdade. É uma coisa grave. Mas essa pessoa ela estava designada como delegado da partida a todo momento. Mas na súmula ele estava como assessor. Ele só virou delegado depois do jogo na súmula. Na mesma súmula. Eu acho que esse assunto tem que ser bastante apurado, né? E você tem o nosso comprometimento de retornar sobre esse tema para você. Eu agradeço. Para que a CBF tome conhecimento, né? Bem, aqui para fechar, perguntas do nosso querido senador também de Roraima, Chico Rodrigues, integrante desta CPI de manipulação de jogos de futebol e casas esportivas. Outras ligas no mundo têm casas de apostas como patrocinadores? Pergunta ele. Eu posso adiantar e tenho aqui essa informação em mãos. Liga Portuguesa 1, Betclic, eu vou me restringir a Liga. Série A Itália, Holanda, Bélgica, Superliga Dinamarca, Liga Sueca, Liga Suíça, México, Colômbia, Argentina, Peru, NBA, NFL, PGA, Tour, NASCAR, Fórmula 1, Copa América, Eurocopa 24. Ou seja, virou uma grande realidade. O mundo vai ter que conviver com essa nova realidade. Eu fico muito confortável nessa situação, porque enfrentei praticamente sozinho. E como vice-líder do governo precisava de ter apoio e só fui ter na votação como subrelator das casas de apostas. Por quê? Porque havia um posicionamento totalmente contrário ao meu de que se proibisse totalmente, 100%, a publicidade das casas de apostas nas emissoras de rádio, jornal e televisão, nas camisas dos times de futebol e nas placas de publicidade. Eu acabei convencendo os senadores que estavam radicais, mostrando a eles, isto vai ser a falência de muitos times de futebol. Porque vocês não estão se lembrando. O tempo, lá atrás, era de cada time de futebol ter uma cerveja na camisa. Hoje cerveja não anuncia mais, porque virou um monopólio. Vocês prestem atenção nos intervalos comerciais. Todos tinham uma mulher bonita, para não dizer outra coisa, né? Falando de cerveja. Às vezes nem tomava cerveja, mas falava, né? Você via lá aquela mulher bonita e tal, e vendia cerveja. Toda a televisão tinha essa receita. Antes, todo intervalo tinha banco. Inclusive o Jornal Nacional, sempre por décadas, era banco. Banco também diminuiu. De repente, essas empresas viraram os maiores patrocinadores. Como você retirar das camisas dos times de futebol, que também perderam esses mesmos patrocinadores? Como você retirar das placas de publicidade, se a presidente do Palmeiras, a Leila, uma mulher que tem todo mundo aqui conhecimento da sua situação financeira, ela disse, senador Cajuru, esse dinheiro é fundamental para o nosso dia a dia, para as nossas despesas. Então não tinha como desrespeitar 40 times de futebol que vieram me procurar sobre essa situação. O que eu entendo, respeitando a opinião de outros senadores que veem casas de apostas todas de forma igual, eu não posso fazer isso, eu tenho que saber separar. E cada clube tem que ter a sua responsabilidade no contrato com uma casa de aposta. É só puxar a capivara dela. Se houver uma denúncia contra ela, evidente, você não pode colocar na sua camisa que você vai estar colocando a sua credibilidade manchada. O mesmo uma emissora de televisão. A única casa de aposta até agora escancarada no Fantástico foi aquela Blazer. Nós tentamos achá-la.
Não tem localização. Ele é do exterior. Então, a hora que houver qualquer prova, qualquer denúncia grave de uma casa de aposta, ela será imediatamente convidada ou convocada, por amor ou dor aqui. Só que precisa ter essa preocupação. Ainda sobre o Chico Rodrigues, meu amigo querido senador. Existem outras ligas de outros esportes que têm casas de apostas como patrocinadores? E por fim, existem outras ligas no mundo que utilizam a Good Games? Quais são, se existem? Com relação a outras ligas, eu já havia mencionado, senador, NBA, NFL, PGA Tour, NASCAR, Fórmula 1, Copa América 2024, Eurocopa 2024. A outra pergunta é... sobre a Good Games. E quais? Eu desconheço por inteiro. Pois não, senhor José Velar? Nós não temos conhecimento da Good Game prover serviço para nenhuma liga do mundo. Obviamente, se essa informação estiver desatualizada por nossa parte, que obviamente seja corrigido, porque a gente gostaria também de saber. Bom, eu não quero nunca ser acusado, por como presidente dessa CPI, ter desobedecido o organograma. E o senhor José Eduardo Gussen não teve direito à sua explanação, porque acabamos tendo perguntas e, com todo respeito ao relator, ele respondeu. O senhor quer ter esse direito para finalizarmos a nossa reunião desta segunda-feira, 29 de abril de 2024? Excelência, agradeço a oportunidade e só gostaria de aproveitar esse momento para mais uma vez parabenizá-los pela coragem, pela determinação, pela importância que essa CPI tem para o futebol e para o desporto brasileiro. Temos muito que aprender com ela, temos muito que evoluir a partir de agora e temos que juntos avançarmos para aderir à Convenção de Macolã. Se nós sairmos dessa CPI com alguns ganhos, e esse se for o principal ganho, e para tanto temos que sensibilizar Poder Executivo, a Presidência da República, eu não acho difícil, porque já sinalizaram positivamente, o quanto isso acontecer, nós vamos estar na vanguarda da vanguarda. Hoje, a CBF já tem uma situação de destaque, mas ao aderir à Convenção de Macolã, nós estaremos entre os melhores, os mais avançados. Perfeito, senhor Gussen. Só informar ao meu querido amigo senador Carlos Portinho que o técnico Renato Gaúcho do Grêmio gostaria muito de ter falado aqui hoje, mas ele estava, no momento da CPI, em viagem para Ponta Grossa, em competição da Copa do Brasil, mas está à nossa disposição.